Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional Direito e Biodiversidade, cujo tema é Década da Biodiversidade 2011-2020, Balanços e Perspectivas. Eu sou Jerusa Colombo, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul e vou mediar a palestra de hoje. Em outubro de 2010, na Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Nagoya, Japão, os governos concordaram com o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 e com as metas de Aichi. Este plano fornece uma estrutura abrangente sobre a biodiversidade para todo o sistema das Nações Unidas e outros parceiros envolvidos na gestão e no desenvolvimento de políticas de conservação, recuperação e uso sustentável. O Plano Estratégico para a Biodiversidade visa a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica, cujos temas são a conservação da diversidade biológica,
o uso sustentável dos seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrente da utilização dos recursos genéticos, assunto abordado mais especificamente pelo Protocolo de Nagoya. Assim, o objetivo deste evento é refletir a respeito dos avanços, limites e retrocessos, bem como perspectivas para as próximas décadas, especialmente no contexto brasileiro. O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e pelo Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico. Cumpre ressaltar que o evento é fruto do projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. Antes de iniciarmos, informamos aos participantes inscritos que ao final da fala da palestrante será postado o link para captação de presença e emissão de certificado. Então, fiquem atentos aos recados postados no chat do YouTube. Este painel tem como tema o Protocolo de Nagoya, a ratificação no Brasil e a repartição de benefícios. Será ministrado pela palestrante professora doutora Simone Ferreira, que é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, graduada em Direito e Ciência Política também pelo Centro Universitário de Brasília, e atualmente atua como advogada nas áreas de Direito da Propriedade Intelectual e de Acesso à Biodiversidade. Passamos a palavra ao debatedor, professor doutor Leonardo de Camargo Subtil, para recepcionar a palestrante. Uma boa tarde a todos. Então, gostaria de acolher aqui a todos os presentes e um cumprimento, então, muito especial à doutora Simone Ferreira, que aceitou gentilmente o nosso convite em palestrar neste nosso evento tão importante sobre a questão da biodiversidade no Brasil. E lhe passar a palavra, professora, ele deixar muito à vontade, em nome do nosso grupo de pesquisa, Direito Ambiental Crítico, e também do nosso programa de pós-graduação em Direito. Então, fique muito à vontade, se sinta em casa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite em participar de um evento de ampla envergadura, que efetivamente trata de forma crítica, como bem o grupo diz, assuntos muito importantes para o nosso país e para o direito brasileiro. Sinto honrada com o convite em participar ao lado de outras pessoas que eu já tive oportunidade de estar presente em outros eventos e que eu admiro bastante, que são pessoas realmente que têm um profundo conhecimento sobre os temas que estão debatendo. Eu quero agradecer também a presença de todos que nesse momento um pouco complicado adaptaram as suas vidas, mas continuam com vontade de ter um conhecimento mais amplo e criticar as políticas que a gente às vezes tem tomado no Brasil e que muitas vezes estão realmente precisando de um pouco de reflexão por parte, inclusive, da academia. Para não me prolongar um pouco mais, eu já vou entrar logo no nosso tema propriamente dito. Queria pedir a licença aqui só para compartilhar agora uma apresentação que eu preparei. Só para confirmar, professor, a visualização está boa? Sim, estamos vendo. Obrigada, então. Bem, o assunto que me tocou foi justamente discutir sobre o Protocolo de Nagoya. É um assunto quente, diríamos assim, porque foi recentemente aprovada a ratificação do protocolo pelo nosso Congresso. Depois de 8 anos de tramitação no Congresso, em agosto desse ano, finalmente saiu o decreto legislativo que aprova a ratificação. Bem, então vamos lá. O que é o Protocolo de Nagoya, né? O tão falado Protocolo de Nagoya. Esse protocolo tem um nome pomposo, um nome grande, que geralmente as pessoas não se referem a ele como um todo, que é Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização à Convenção da Diversidade Biológica. Ele é um acordo complementar, CDB, foi adotado em outubro de 2010 e constitui um marco da governança internacional da biodiversidade. Ao lado de outros 2 protocolos que a Convenção também já adotou,
ele visa implementar algumas partes da convenção, como a Convenção Quadro, que necessitam de maior clarificação, digamos assim. Entrou em vigor em 12 de outubro de 2014, 90 dias depois do depósito do 50º instrumento de ratificação. Então, desde 2014, ele está em vigor internacionalmente. Qual o objetivo do Protocolo de Nagoya, né? Ele é o principal instrumento de implementação de um regime internacional de repartição de benefícios. Ele tem por objetivo fornecer uma estrutura legal para que, efetivamente, um dos 3 objetivos da CDB, na realidade, o 3º objetivo, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios, seja efetivamente implementado e, com isso, contribua para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Qual a importância do Protocolo de Nagoya? Proporcionar maior segurança jurídica e transparência, tanto para provedores como para usuários de recursos genéticos. Então, de uma parte, é necessário uma maior previsibilidade das regras e das condições de acesso a recursos genéticos, isso é importante para o usuário. E, por outro lado, ele ajuda a garantir a repartição de benefícios quando esses recursos genéticos, efetivamente, eles são utilizados em um outro país, em um país em que a legislação do país provedor não alcança. A ideia é que, ao ajudar a garantir essa repartição de benefício, ele cria incentivos para realmente haver uma conservação e um uso de forma sustentável da biodiversidade, aumentando a contribuição para o desenvolvimento e ao bem-estar humano. Qual a abrangência do Protocolo de Nagoya, né? Fala-se muito que ele são os recursos genéticos, mas quais recursos genéticos estão cobertos pela CDB? Primeiro, o país tem que ser um país de origem desses recursos genéticos. Significa que esse recurso genético ele tem que ser encontrado em condições in situ. Vulgarmente, a gente diz que são os recursos genéticos que o país são nativos em um país, né? Eles se encontram na natureza sem qualquer interferência humana. Ou então, recursos genéticos que tenham sido adquiridos em conformidade com a CDB. A CDB é vigente desde 93 e a partir da CDB que se efetivamente que se cria uma regra especial de acesso e de repartição de benefícios. Então, a partir da CDB, as regras existiam e os países, para ter acesso a esses recursos genéticos, deveriam seguir essas regras. Ele abrange também conhecimento tradicional associado a recursos genéticos que são cobertos pela CDB e os benefícios decorrentes da sua utilização. Quais são as suas principais obrigações, né? Basicamente, existem 3 pilares, 3 categorias de obrigações que ele traz. As obrigações relacionadas a acesso a recursos genéticos, as obrigações relacionadas à repartição de benefícios e ao cumprimento das regras, né, das obrigações do Protocolo de Nagoya. Então, as obrigações relacionadas a acesso, elas são mais destinadas ao provedor de recursos genéticos, né? Como que o país pode fazer sua legislação de forma a ter regras claras e previsíveis e que não impeçam a pesquisa. A repartição de benefícios são regras mais destinadas aos usuários de recursos genéticos, né? O que o usuário deve fazer para que, quando hajam benefícios, ele reparta com os provedores. E o cumprimento quais são as obrigações que os estados assumiram para apoiar o cumprimento da legislação nacional da parte que fornece, da parte provedora de recursos genéticos. E obrigações, porventura, que existam nos termos mutuamente acordados. Bem, por instante, até o momento, a prioridade dos países tem sido desenvolver medidas como provedor de recursos genéticos, né, de forma a regular o acesso e garantir que receba benefícios que possam, porventura, surgir do uso desses recursos. Alguns poucos países adotaram medidas que são medidas de usuário, né, que garante que o usuário, sob sua jurisdição, vai cumprir os requisitos de ABS dos países fornecedores. Dentre as principais medidas adotadas, a gente pode destacar a divulgação de origem em algumas leis de patentes e o regulamento da União Europeia, que é justamente sobre o cumprimento nos Estados-partes do Protocolo de Nagoya.
No Brasil, o Protocolo de Nagoya, recentemente, como eu disse, foi autorizada a ratificação por intermédio do Decreto Legislativo número 136 de 2020. Só que a vigência no Brasil só ocorrerá 90 dias depois do depósito do instrumento de ratificação. Então, embora o Congresso tenha autorizado, é necessário um ato do Executivo ainda, que é o depósito do instrumento de ratificação, e o protocolo prevê que 90 dias após o depósito desse instrumento, o Brasil passará a ser formalmente parte contratante desse protocolo. Mas para entrar em vigor no Brasil, somente após o decreto de promulgação, que não é esse decreto legislativo, número 136. O decreto de promulgação é um decreto do Executivo em que o presidente da República promulga o tratado, e a partir desse momento ele passa a ser lei no país. Então, existem vigências diferentes. O Brasil passa a ser obrigado a cumprir com as regras enquanto país a partir de 90 dias do depósito do instrumento de ratificação, mas para o cidadão brasileiro cumprir uma regra de acesso, uma regra de repartição de benefícios, é necessária ainda a promulgação, né? Nesse decreto legislativo existiram algumas declarações de interpretação, na realidade foram 4 declarações. Eu vou passar rapidamente pelas 3 primeiras e vou me deter mais na última declaração de interpretação. A primeira teve como objetivo impor um limite temporal, evitando que hajam efeitos retroativos da aplicação do protocolo de Nagoya. A segunda declaração é uma exceção à aplicabilidade da obrigação de repartição de benefícios, que é um tratamento diferenciado para a agricultura, né? No caso de atividade agrícola, a repartição de benefícios ela é um pouco diferente. E a terceira declaração de interpretação é a delimitação da abrangência, ou seja, ali se diz que o Brasil ele é país de origem também de espécies que formam populações espontâneas que tenham adquirido propriedades características no país. Então, aumenta um pouco a abrangência em relação à interpretação da própria CDB. Tá? A quarta declaração de interpretação é considerar a Lei 13.123 como a lei doméstica para a implementação do Protocolo de Nagoya. Só um parêntese sobre as declarações de interpretação. Essa é uma matéria ainda em aberto e que eu acho que é um fecho campo de estudo, principalmente para o pessoal aí do grupo de pesquisa, porque o Protocolo de Nagoya ele não admite reservas. Mas o Brasil optou por fazer declarações de interpretação. Então, até que ponto é possível fazer uma declaração de interpretação em um tratado que não admite reserva? Qual a diferença efetiva jurídica entre uma declaração de interpretação e uma reserva? Bem, então vou fechar do parênteses, diremos uma proposta de estudo aí para quem ainda está procurando algum tema interessante. Eu acho que esse é um tema bem interessante. Voltando à Lei 13.123, como a lei doméstica para a implementação do Protocolo de Nagoya, cabe analisar a utilização dessa lei em relação às obrigações de acesso, às obrigações de repartição de benefício e as obrigações de cumprimento, que são as 3 grandes áreas que eu falei lá atrás que o protocolo se ocupa. Então, vamos lá. O que é o marco regulatório vigente? Quando o decreto legislativo cita a Lei 13.123, na realidade ele não quer dizer apenas a Lei 13.123, mas todo o marco regulatório de acesso e de repartição de benefícios que existe hoje no Brasil, que inclui o decreto 8772, que é quem efetivamente regulamenta a Lei 13.123, 23 resoluções do CEGEM, 10 orientações técnicas do CEGEM, 6 portarias do Ministério do Meio Ambiente, 4 instruções normativas do MAPA. Nós temos um processo de regularização de atividades em curso, né, que ainda está cumprindo algumas etapas, ainda não foi finalizado, que foram atividades que foram realizadas em desacordo com a MP 2186. E a regulamentação da fiscalização também está em curso. Recentemente, houve a publicação no IN conjunta, do MMA, do IBAMA e do ICMBio, que regula o processo administrativo relacionado às sanções administrativas lá, que são ambientais, né? Então, é uma nova norma em relação ao processo administrativo.
Vamos, então, começar pelo escopo da Lei 13.123. Então, o artigo 1º define, né, que essa lei dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio genético do país, bem de uso comum do povo, encontrados em condições in situ, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantidas em coleções ex situ, desde que encontrada em condições in situ no território nacional, na plataforma continental e no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Então, a lei, logo no início, já diz logo a que veio, e regula acesso ao patrimônio genético do país, que quer dizer apenas as espécies nativas, nesse caso aqui, porque tem que ser encontrado em condições in situ. Então, você já tem uma delimitação do escopo no artigo 1º. Fala também da repartição justa e equitativa, mas só da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, que tem uma diferença em relação ao protocolo de Nagoya também, e oriundo de acesso ao patrimônio genético. Existe um dispositivo também que diz que essa lei serve à implementação dos tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, aprovados pelo Congresso e promulgados, que no caso será o protocolo de Nagoya quando ele for promulgado. Ele já foi aprovado pelo Congresso Nacional, falta sua promulgação. Bem, e aqui é importante destacar o artigo 3º, que é onde efetivamente existe o comando em que a sociedade precisa obedecer, né? Que o acesso ao patrimônio genético existente no país e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundo desse acesso, somente serão realizados mediante cadastro, autorização ou notificação e serão submetidos à fiscalização, restrições e repartições de benefícios nos termos e nas condições estabelecidas nessa lei e no seu regulamento. Ou seja, o artigo 3º ele passa a mensagem clara para a pessoa natural ou a pessoa jurídica que opera no Brasil, né, que está sob a jurisdição legal do Brasil, que caso ele realize atividades de acesso a patrimônio genético para finalidade de pesquisa ou desenvolvimento, ou explore economicamente produto acabado ou material reprodutivo, ele tem que seguir uma norma específica, que é essa da 13.123. Para efetivamente utilizar a Lei 13.123 como norma de implementação do Protocolo de Nagoya, é importante que haja alguma compatibilização de definições entre essa lei, o Protocolo de Nagoya, as leis nacionais dos países provedores e as leis nacionais dos países usuários. O que existe hoje? Existem definições que são diferentes, diríamos, a palavra é a mesma, mas os significados são diferentes nesses instrumentos legais diferentes. Então, vamos começar com a primeira aqui. Patrimônio genético diferente de recursos genéticos. O Protocolo de Nagoya fala de recursos genéticos. A Lei 13.123 fala de patrimônio genético, tá? Patrimônio genético, para nossa lei, é uma informação de origem genética. Recurso genético, para CDB, para o Protocolo de Nagoya, é um material genético. E esse material genético é físico, efetivamente não é a informação que não é física. Então, a nossa lei já começa definindo patrimônio genético como algo que não é físico e o Protocolo de Nagoya define recurso genético como algo físico. Bem, acesso a patrimônio genético é diferente de acesso a recurso genético. Bem, então vamos lá. Acesso ao patrimônio genético para a nossa lei é pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético. Acesso a recurso genético para muitos países, inclusive no regulamento da UE, que é uma grande usuária, é a obtenção da amostra. Então, para a União Europeia, quando eu tenho acesso ao recurso genético, quando eu coletei uma amostra, quando eu coletei uma amostra de uma planta, de um animal ou de um micro-organismo, ou quando eu introduzi essa amostra na minha coleção. No Brasil, não interessa a data da coleta ou não interessa a data da introdução na coleção. Interessa quando se realiza a pesquisa e desenvolvimento. Então, o acesso no Brasil começa com a pesquisa e o desenvolvimento, e não com a obtenção da amostra. E isso, na prática, gera uma diferença imensa. Nossa definição de acesso, ela é mais alinhada com a definição de utilização de recurso genético, porque
para o protocolo de Nagoya, utilizar o recurso genético é fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui já dá para perceber que existe um desalinhamento entre a definição de acesso a patrimônio genético e acesso a recurso genético, que pode trazer problemas da implementação do protocolo de Nagoya no Brasil. Então, vamos lá. Quais são as regras de acesso que o protocolo de Nagoya preconiza? Elas são necessárias para criar segurança jurídica, clareza e transparência, fornecer regras e procedimentos justos e não arbitrários, procedimentos claros para consentimento prévio informado e para os termos mutuamente acordados, emitir uma licença ou equivalente quando o acesso for concedido, criar condições para promover e estimular pesquisas, né, que efetivamente contribuam para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Deve-se considerar na elaboração das regras de acesso também casos de emergência, né, que ameaça a saúde humana, animal ou vegetal, e especificamente essa cláusula aqui, ela foi objeto de uma regulamentação do CEGEM por causa do Covid, né, e vários países se sentiram a necessidade de aplicar essa exceção de casos de emergência. E também é importante considerar a importância dos recursos genéticos para a alimentação e agricultura, para a segurança alimentar. Regras de repartição de benefícios, né? O protocolo de Nagoya traz algumas regras de repartição de benefícios e a nossa lei também traz algumas disposições. Então, as regras de acesso, eu não me detive muito, nas regras de repartição de benefícios, o objetivo aqui, efetivamente, é tentar cotejar o que o protocolo de Nagoya fala com a Lei 13.123, que é a lei de implementação do protocolo de Nagoya no Brasil. Então, o protocolo de Nagoya diz: as medidas de repartição de benefícios em nível nacional devem proporcionar repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos com a parte contratante que fornece recursos genéticos. Então, aqui a gente já começa com alguns problemas da questão da nomenclatura, que aqui se fala em utilização. Então, aqui fala em benefício decorrente da pesquisa e do desenvolvimento. Não é bem essa abordagem que a Lei 13.123 tem. Mas, independente disso, na nossa lei tem um artigo 18, parágrafo 3º, em que diz que fica isenta da repartição de benefícios a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies introduzidas no território nacional pela ação humana, ainda que domesticadas, e traz duas exceções. No caso específico, as exceções aqui até que não são tão importantes para a comparação que eu vou fazer. O que me chama a atenção aqui é que o protocolo de Nagoya tem efetivamente por objetivo promover a repartição de benefícios, e a nossa lei claramente traz uma regra de isenção de repartição de benefícios, que não tem limite temporal e não tem limite por atividade. O único limite que tem aqui é o produto acabado ou o material reprodutivo. Então, esses dois elos da cadeia, a princípio, pela nossa lei, não repartiriam benefícios, mesmo que a lei do país provedor efetivamente diga que ele tem que repartir benefícios. Então, aqui, na minha opinião, é uma situação de desconforto de uma lei em relação à outra, que ela precisa efetivamente ser clarificada para nós entendermos qual é a aplicação prática que haverá desse artigo 18, parágrafo 3º. Novamente, o protocolo de Nagoya fala, a utilização inclui a pesquisa e o desenvolvimento da composição genética ou bioquímica dos recursos genéticos, bem como as aplicações e comercializações subsequentes, né? Na nossa lei, no sistema lógico legal que foi montado, regulatório, pesquisa em desenvolvimento é igual a acesso e que precisa de um cadastro no CIGEM, mas não reparte benefício. Então, o fato de pesquisar e desenvolver alguma inovação, por si só, não reparte benefício. Então, aqui no protocolo de Nagoya, a princípio, ele abre a possibilidade que uma pesquisa e um desenvolvimento poderiam repartir benefícios. Por outro lado, também, o protocolo de Nagoya delimita o campo de pesquisa e desenvolvimento. É uma pesquisa ou um desenvolvimento da composição genética ou bioquímica dos recursos genéticos. No caso da Lei 13.123, tanto a definição de pesquisa como de desenvolvimento tecnológico é extremamente ampla
e não está limitada só na composição genética ou bioquímica de recursos genéticos. Ela é muito mais ampla do que a do Protocolo de Nagoya. Então, aqui também fica uma dúvida se a gente vai utilizar a definição de pesquisa e desenvolvimento da 13123, já que ela é uma lei de implementação do Protocolo de Nagoya, e assim aumentar a definição de pesquisa e desenvolvimento que existe no Protocolo de Nagoya. Outra questão clara também é que o Protocolo de Nagoya, embora limite a definição de pesquisa e desenvolvimento, ele amplia bastante a possibilidade de repartição de benefícios, porque ele coloca as aplicações e comercializações subsequentes. Então, ele não tem um limite. Como a Lei 13123 tem claramente um limite, em que busca não onerar vários elos na mesma cadeia produtiva, e que, no caso de haverem vários elos, somente o produto acabado é que reparte benefícios. E, no caso da agricultura, reparte-se benefícios no material reprodutivo. Para dar um exemplo claro, por exemplo, vamos supor soja, se eu pensar na lógica da Lei 13123, em tese, eu repartiria benefícios só na venda de sementes. Se eu pensar na lógica do Protocolo de Nagoya e talvez na lógica que a China aplique, eu poderia ter a repartição de benefícios nas sementes, nos grãos, no óleo de soja, no farelo de soja e nos produtos subsequentes relacionados a soja. Bem, o Protocolo de Nagoya também diz que a repartição de benefícios está sujeita a termos mutuamente acordados e os benefícios podem ser monetários ou não, como royalties e compartilhamento de resultados de pesquisa. No caso da 13123, as obrigações de quem é usuário, né, as obrigações de quem efetivamente as regras de repartição de benefícios são a notificação do produto acabado e do material reprodutivo, e apresentação de acordo de repartição de benefícios, ressalvado o pagamento direto e isenções. Então, a nossa lei também tem algumas isenções que o Protocolo de Nagoya não prevê e podem ser diferentes das leis dos países provedores, né? Então, é uma outra questão a ser clarificada se as nossas isenções elas serão só para o material nativo ou se efetivamente elas serão também aplicadas como quando for um material exótico. E a gente prevê uma repartição já fixa, monetária de 1%, e não monetária de 75% do que porventura fosse a monetária. Esses são, diríamos, os números que a Lei 13123 achou e fez por bem, o legislador fez por bem adotar, mas outros países podem ter outros padrões que não sejam esses. Bem, passadas as principais regras de repartição de benefícios, vão para as regras de cumprimento, né? O Protocolo de Nagoya determina que os países devem tomar medidas para assegurar que o recurso genético utilizado dentro de sua jurisdição tenham sido acessados de acordo com o consentimento prévio informado e que termos mutuamente acordados tenham sido estabelecidos conforme exigido por outra parte contratante. Na análise da 13123, não identifiquei nenhuma disposição a esse respeito atualmente, não tem nada que obrigue um usuário a cumprir a legislação ou cumprir algum tipo de regramento de um material que não seja nativo. Aqui surge um outro problema também, como identificar qual é o país provedor, né? Porque efetivamente o usuário tem que saber qual país ele deverá seguir o ordenamento e que tipo de regra deverá ser estabelecida. No caso, os países vêm discutindo bastante a implementação do certificado de cumprimento internacionalmente aceito, que serviria como comprovação do consentimento prévio informado e dos termos mutuamente acordados. Então, uma solução relativamente simples tem sido a exigência do certificado de cumprimento internacionalmente aceito, né? Que seria como respeitar, uma forma de respeitar essas regras de cumprimento. O Protocolo de Nagoya também diz que é necessário cooperar em casos de alegada violação dos requisitos de outra parte contratante e incentivar disposições contratuais sobre resolução de disputas em termos mutuamente acordados. Não foi identificada nenhuma disposição a esse respeito
E a solução de controvérsias, na realidade, ela tem que ter claramente qual vai ser a jurisdição, a lei aplicável e se caberá mediação ou arbitragem. Caso o certificado já tenha essas informações, fica mais simples de ser, diríamos, aplicada a questão do certificado como uma comprovação de que se cumpriu a lei do país de origem, e aí fica mais simples, porque o próprio certificado diria vai se aplicar a jurisdição do Brasil ou do país provedor, e a lei aplicável será do país usuário ou do país provedor. Mas, na ausência dessas informações no certificado, que essas informações não são obrigatórias, fica um pouco difícil, às vezes, utilizar o certificado e dizer que efetivamente se conseguiu tomar medidas para assegurar que esses recursos genéticos foram acessados de acordo com consentimento prévio, informado e com termos mutuamente acordados. Uma outra exigência do protocolo de Nagoya é garantir a possibilidade de recurso a seus sistemas jurídicos quando surgirem disputas de termos mutuamente acordados. De novo, na 13123 não tem nenhuma disposição específica a esse respeito para recursos exóticos. O que existe são as disposições relacionadas aos recursos nativos, né? Que tem as sanções administrativas, que seria o capítulo 6 do decreto 8772, e que se aplica à lei de crimes ambientais e o processo administrativo ambiental, que é o decreto 6514. Então, fica a pergunta aqui se efetivamente diríamos, a possibilidade de recurso ao sistema jurídico utilizaria o mesmo marco normativo para as nativas e para as exóticas. Uma forma de assegurar o cumprimento é justamente monitorar a utilização do recurso genético, e o protocolo traz a designação de pontos de controle, né, que sejam eficazes em qualquer estágio de cadeia de valor. A Lei 13123 tem também a ideia do monitoramento, embora ainda não tenha sido implementado na prática, mas tanto a lei como o decreto tem claro lá que existirá um monitoramento e como será feito esse monitoramento. E já designou seus pontos de controle, né? No caso, o monitoramento é feito através do sistema, do CIGEM, né? Então, a pesquisa e o desenvolvimento e a parte de inovação, ela é monitorada pelos cadastros do CIGEM. E no caso dos produtos, existe uma série de órgãos que registram produtos e que são, sim, os pontos de controle. Então, no Brasil hoje, nós temos 3, 6, 7, 8 órgãos diferentes envolvidos como pontos de controle. Não tem ainda uma disposição clara se os pontos de controle do que é nativo e do que é exótico serão os mesmos, ou haverão pontos de verificação, pontos de controle diferente para os exóticos. E cabe salientar também que os efeitos podem ser diferentes, porque no caso brasileiro, no caso do INPI e da proteção de cultivares e das patentes, se não houver a informação da origem do recurso genético, o processo não segue adiante. Então, efetivamente, a patente não pode ser verificada enquanto esse passo inicial não for cumprido. E no caso da proteção de cultivares, a mesma coisa, a proteção não vai ser concedida se não houver a informação da origem. Não se sabe se isso será essa mesma regra para as exóticas também. Bem, e aí no final eu fiz um pouco de um quadro para tentar pensar um pouco em cenários, né? Cenários de internalização das obrigações do protocolo de Nagoya, né? Então eu coloquei da parte esquerda, que são as obrigações que o protocolo de Nagoya tem, né, que são as obrigações de acesso, de repartição de benefícios, de cumprimento, de fiscalização, de processo administrativo, de acesso à justiça. E aí, em tese, nós temos 3 possibilidades, né? Eu tenho uma possibilidade que seria a segunda coluna, que seria não se aplica, e uma possibilidade de aplicar a 13123 na mesma forma com que ela é aplicada para as nativas, ou ainda, numa determinada situação, aplicar a lei do país provedor. Então, dependendo da resposta que se faça em cada um desses campos aqui, vai mudar bastante a questão da internalização da obrigação do protocolo de Nagoya. Eu acredito que o Congresso deu um passo importante ao determinar que a Lei 13123
é o norte da internalização dessas obrigações, mas ainda são necessários passos suplementares para efetivamente a gente entender, principalmente em relação a cumprimento e fiscalização, quais são, diríamos assim, as consequências concretas de se aplicar a 13.123 para implementar Nagoya no Brasil. Bem, eu tentei não demorar muito, espero que eu não tenha sido rápida demais, porque eu gostaria de ter realmente a possibilidade da gente abrir um prazo maior para as perguntas e poder discutir um pouco mais. Bom, gostaria de agradecer a palestra da doutora Simone. Muito obrigado, muito clara, muito objetiva, com bastante informação. E vou passar a palavra aqui a Jerusa. Jerusa, gostaria de fazer algum encerramento? Não, eu tenho a agradecer a prof. E essa palestra veio numa boa hora, porque de surpresa a gente teve a aprovação do protocolo, né? Uma coisa que demorou muito tempo, mas foi feita agora em cima da hora. Mas é muito bom, é um privilégio ter você aqui nos esclarecendo esse tema, né? Que a gente precisa de muito apoio para a pesquisa nesse tema. Prof, Leonardo, eu não sei se tu gostarias de fazer algumas colocações, ou professora Ayrton, para depois eu fazer a leitura das perguntas do público externo. Bom, então, Simone, minha função de debatedor, eu queria tocar num ponto em especial aqui, que tu mencionaste, eu já estava me preparando para discutir, que é justamente a polêmica das reservas. Quando o Brasil, o Estado brasileiro, então, fez o que nós chamaríamos de uma declaração de interpretação, é lógico que o Estado brasileiro estava tentando se subtrair ou modificar certas disposições do protocolo, ao menos ao meu ver, para questões específicas. Então, ao chamarmos de declaração de interpretação, a meu sentir, estamos opondo ou em face de reservas. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: qual que é o interesse dessa declaração de interpretação? Quais são as situações que o legislador brasileiro não gostaria que o protocolo de Nagoya fosse aplicado? Então, eu ouvi dizer muito a questão das sementes, né, a problemática das sementes. Queria te ouvir um pouquinho se é só a questão das sementes ou também outras questões possíveis. Bem, eu vou começar pela mais problemática, que na apresentação eu acabei passando bastante rápido. É a questão da retroatividade do protocolo de Nagoya. Existe uma discussão muito grande a partir de quando que se aplica o protocolo de Nagoya, né? Eu tenho a CDB, que está em vigor desde 93, então, em tese, regras de acesso e de repartição de benefícios vem de lá, e eu tenho 2014, que é a data de vigência, estou dando datas de vigências internacionais, não as datas de vigência para o Brasil. E 2014, que é a data de vigência também do protocolo de Nagoya, né? Pois bem, como é que um protocolo poderia ter os seus atos aplicados às situações do passado? Não pode, claramente. Viena diz claramente que não pode voltar. Só que em direito as coisas não são tão no preto no branco, né? E por isso nós estamos aqui justamente discutindo. Como que na prática se faz os atos retroagirem? Como aconteceu com a medida provisória 2186. Quando a medida provisória 2186 foi publicada, ela dizia que o acesso tinha que ser decorrente da obtenção da amostra. Então, significava que o acesso que ela regulava, esse era só o acesso que era coletado na natureza depois de 2000. Todos lembram e festejaram bastante, um dos primeiros atos do CEGEM foi a orientação técnica número 1, que separou acesso de coleta, que resolveu o problema de uma grande parte da pesquisa, que eram aquelas coletas que são feitas para fazer estudos no segundo grau, na graduação, que não é uma pesquisa propriamente dita de acesso,
mas pela característica da medida provisória de acesso se enquadrava e precisaria pedir autorização. Resolveu esse problema, só que criou outro. As coleções brasileiras que estavam fora do âmbito da medida provisória, todas entraram no âmbito da medida provisória e passaram a precisar de autorização. E aí se começou aquela situação que você precisava de autorização quando você retirava uma amostra da sua coleção que tinha sido coletada em 1960 e que você não tinha ideia quem era o provedor, então não tinha para quem pedir autorização. E vocês lembram a confusão que arrumou na medida provisória com essa história, criou uma confusão inteira. Então, como é que o protocolo de Nagoya pode retroceder? Na forma com que é entendido o acesso no protocolo de Nagoya, em tese não retrocederia. Por quê? Porque acesso lá é obtenção da amostra. Mas, de novo, nós entendemos no Brasil que acesso é pesquisa e desenvolvimento. Então, qualquer atividade de pesquisa e desenvolvimento que comece após o protocolo de Nagoya ser vigente, ele não está retrocedendo, porque a atividade está começando depois que o Brasil, diríamos, em 2021, depois que o Brasil efetivamente é parte, mas ele pode pegar uma amostra de uma coleção que está na coleção desde 1950. Então, é dessa forma que retroage. Então, o objetivo da declaração era que isso não acontecesse, fosse só para material que entrasse no Brasil da agora em diante. Porque a gente tem essa confusão de termos que a nossa lei trata acesso como pesquisa e desenvolvimento. Então, o objetivo da primeira declaração. A Europa fez isso, mas de uma forma mais inteligente. Ela gastou 100 artigos em um regulamento inteiro para explicar o que pode e o que não pode. A gente tentou resumir demais e eu acho que nós não fomos felizes no nosso poder de síntese, né? O que a Europa demorou 100 artigos para falar, nós não íamos conseguir numa frase. Mas tudo bem. Então, esse é uma primeira preocupação. A segunda preocupação é que haja um tratamento diferenciado para a agricultura, tá? Que a agricultura tenha a repartição de benefícios dela somente no material reprodutivo e nesse caso específico. Então, a ideia da declaração seria essa também. Que eu tenho, sinceramente, eu não me debrucei ainda, é um assunto que também me chama a atenção, mas eu tenho dúvida se isso na prática poderá ser feito. Porque, para mim, também a declaração de interpretação é uma reserva disfarçada. E não bem disfarçada, assim, ela não tá muito bem disfarçada. Então, eu não sei se isso na prática realmente... Por isso, inclusive, que eu sugeri aí para os alunos, acho que é um tema fascinante. Com certeza, Simone. Muito obrigado pela tua resposta. É uma questão bem polêmica mesmo, e eu sou professor de Direito Internacional, então me interesso ainda mais sobre esse tópico. E apenas aproveitando para fazer apenas mais um questionamento, depois eu vou abrir para os demais. O protocolo de Nagoya é um dos protocolos que permitem a participação de organizações internacionais. E aí tu mencionaste a União Europeia. Né? A União Europeia, para o direito internacional, todos sabem, é considerada uma organização internacional. Então eu te perguntaria como que tu vê a participação da União Europeia e como tu veria, se chegaste a pensar nisso, uma possível participação do Mercosul nesse processo? Tá. Em termos de regulamento, diríamos assim, que a União Europeia ela já é bem mais sofisticada que o Mercosul, né? Porque já existe muito mais concessão de soberania dos Estados para a União Europeia, no caso da União Europeia, do que no caso do Brasil, por exemplo, com o Mercosul, né? Então, acho que é importante pontuar essa primeira diferença, que existe um regulamento lá muito mais sofisticado. A solução da União Europeia, do ponto de vista de direito internacional, eu acho que é uma solução bastante interessante. Porque o que ela fez? Ela dividiu o protocolo de Nagoya meio que em dois, né? Ela tem um regulamento sofisticado que diz muito do que como se deve proceder, mas na parte de usuário. É um regulamento de cumprimento. Como é que vão ser cumpridas as regras dentro do espaço econômico União Europeia, tá? Mas quando ela diz respeito às regras de acesso, no caso assim, dos Estados europeus, na qualidade de provedores, né, que eles são, por exemplo, de animais, galinhas, porcos, eles têm várias raças que são deles,
cada estado tem o direito de legislar por si só. Então, as regras, diríamos assim, os estados teriam seus próprios CIGEM, vamos colocar na realidade brasileira, não é o que acontece, mas só para entender, mas na hora de se cumprir, de se monitorar, tem uma regra geral da União Europeia. Eu acho que traz bastante coerência e, embora existam mecanismos jurídicos que a União Europeia já tinha para ter essa concessão de soberania dos estados e regular nesse tema, é um caminho interessante para o Mercosul. Eu acho que é um caminho interessante, sim. E principalmente ajuda, no caso do Mercosul, porque nós temos vários recursos genéticos que não são só brasileiros, né? Que aí você tem a região dos Pampas, então você efetivamente vai precisar de um conserto, não só do Mercosul, em termos de biodiversidade do Sul, mas, por exemplo, também dos países amazônicos. Excelente, Simone, muito obrigado pelas respostas, né? A gente pode estabelecer muitas reflexões a partir dessa ideia da cooperação, né? E das questões transfronteiriças, do próprio direito da União Europeia e, em alguma medida, um direito mais frágil, né? Que é o próprio direito do Mercosul. E então eu vou aproveitar e vou passar a palavra a um colega aqui, o professor Ayrton Berger, membro também do nosso grupo, né, de pesquisa, do Direito Ambiental Crítico, do nosso programa de pós-graduação. Ele gostaria de lhe fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simone, Leonardo, Jerusa. Um agradecimento a Simone participar do evento. A Simone tem sido informalmente uma consultora, né, Simone? Porque eu trabalho dentro da universidade aqui com uma regularização em relação ao CIGEM, orientando professores, e sempre quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto para a Simone e outras pessoas, mas a Simone é que eu pergunto mais, né? Eu acho que a Simone tem um conhecimento assim, prático muito seguro a respeito da temática. Simone, eu quero te fazer um questionamento. É o seguinte, em relação à questão da repartição de benefícios, da geração de benefícios mesmo, né? A partir das tecnologias e acesso ao conhecimento tradicional associado e etc. No Brasil, a gente teve uma estagnação disso, e acho que a gente continua com essa estagnação, a não ser até que ponto a Lei 13.123, ela está conseguindo desestagnar. É uma lei nova, a gente não tem essa noção ainda. Eu queria saber de ti, assim, em relação às comunidades tradicionais e em relação à repartição de benefícios e a geração de divisas no país, enfim, o protocolo de Nagoya ele traz alguma vantagem? Não, porque sim, porque não? Uma pergunta bem genérica, mas eu acho que claro que é da tua visão, né? Porque é uma prospecção, o que vai acontecer em relação ao protocolo. Não sei se é uma pergunta simples ou uma pergunta difícil de responder, mas é uma curiosidade de todo. Claro que tem outras coisas nessa discussão toda, das chamadas assimetrias, né? Da assimetria a ser resolvida em relação ao sistema que está sendo aplicado no Brasil e o próprio protocolo de Nagoya, me parece que tem problemas. Você comentou a questão do conceito de patrimônio genético, recurso genético, uma coisa que nós já conversamos e é um problema. Mas em relação porque, assim, de certa forma, vai ter uma garantia maior. O Brasil vai entrar num sistema que a coerção e também a necessidade de certificação, como você falou, vão impulsionar que as pessoas, empresas, etc., tenham uma atividade correta em relação ao patrimônio genético que elas acessam, né? E é um problema que existia antes de Nagoya, era justamente isso. A lei brasileira ela se restringe ao território nacional, você não consegue resolver coisas fora do território, né? E eu queria saber de ti sobre isso aí. Bem, o que acontece? Em tese, a partir do momento que você tem um reconhecimento, diríamos assim, da necessidade dos países seguirem algumas, digamos, regras, por mínimas que sejam, mas que levem a uma repartição de benefícios, isso por si só já é um aspecto positivo. Mas eu tenho algumas preocupações que vão além dessa questão de efetivar o protocolo de Nagoya conseguir ser efetivo ou não. Do ponto de vista nacional, vamos
como eu estou falando de protocolo de Nagoya, eu estou falando que o Brasil vai cumprir. Depois eu vou falar o que o Brasil pode fazer com que os outros cumpram. Do ponto de vista nacional, eu tenho algumas dificuldades, eu ainda não consegui vislumbrar como um diploma legal obrigará o cidadão brasileiro a cumprir uma lei de um terceiro país, um regulamento de um terceiro país, né? Então, eu primeiro tenho essa dificuldade hermenêutica mesmo, como é que isso vai se encaixar no quadro normativo brasileiro. Tá. Passada essa questão, você tem uma situação em que você tem um desenvolvimento da ciência, e vocês aí vão entender melhor, inclusive, do que eu, a ciência ela não tem se desenvolvido em PA, ela tem se desenvolvido em PG. Então, hoje, o que é ciência de ponta mesmo, o que é inovação absoluta, e diríamos, aquela inovação que é disruptiva, ela depende muito pouco do que a gente tem como conhecimento tradicional e o que a gente tem mesmo como recurso genético, porque a gente realmente já está na era do genoma. E o genoma se repete em espécies diferentes e espécies que vêm de lugares diferentes. Então, a possibilidade de eu ter um recurso genético que efetivamente seja brasileiro e que faça uma diferença de uma droga que vai vender milhões é pouco provável que isso aconteça na era tecnológica que nós temos hoje. Então, talvez essa questão que, num dado momento, isso não teve valor e não foi protegido, eu não sei se tecnologicamente, se o momento agora também já passou, entendeu? Um pouco do momento já passou, porque se acontecer um caso concreto de um conhecimento tradicional que efetivamente contribua para uma inovação disruptiva, que são essas as inovações que realmente geram grandes benefícios, você vai conseguir efetivamente que se reparta benefício. Mas eu não acho que essa seja uma hipótese que vai ocorrer muito. E nas outras, que não são tão disruptivas, eu acho que o sistema vai ficar tão caro que o benefício que vai ser gerado para o sistema como um todo não vai se sustentar. É óbvio que para a comunidade diríamos, é um ganho, né? Porque é um reconhecimento e é uma forma de, pelo menos, eles poderem lutar pelos seus direitos. Mas tem uma distância enorme, a gente do direito sabe isso, entre você ganhar e você levar. Né? Às vezes a gente ganha, mas não leva. Então, eu não sei se, às vezes, isso não vai acabar virando uma situação como essa. São as duas preocupações que eu tenho em relação a isso. Mas é óbvio que é muito mais tranquilo de quando você tem um marco normativo como tem a União Europeia e que eu saiba que eu vou poder efetivamente utilizar. Mas países que tradicionalmente não respeitam marcos normativos, como China, por exemplo, eu não sei se a gente vai poder fazer muita coisa. Estados Unidos, que não faz parte da CDB e não faz parte do protocolo de Nagoya e provavelmente jamais serão parte, também fica um pouco fora do sistema. E se você tirar China e Estados Unidos, que vão representar hoje 50% da inovação do mundo, também fragiliza o sistema. Assim, só pensando um pouco macro. Mas não existem questões fáceis no protocolo de Nagoya, nada é fácil. Obrigada, prof. A todos os profs por fazerem os questionamentos e pela professora por respondê-los. A gente tem várias perguntas, vários questionamentos do público externo. Então, eu vou fazer uma pergunta por vez. Eu acho que assim vai ficar um pouco mais fácil. Serão umas 3 perguntas. A doutora Manuela da Silva, da Fiocruz, que é coordenadora da Câmara Setorial da Academia do CEGEM, está perguntando, está bem ativa e a gente agradece muito pela participação no evento. Então, o questionamento dela vai no seguinte sentido. O patrimônio genético faz distinção entre acesso e utilização, ou seja, considera acesso como sendo coleta, obtenção, e considerando que a nossa legislação define acesso como sendo utilização, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, né? Teremos um problema de alinhamento entre a Lei 13.123 e o Protocolo de Nagoya? Mais uma questão nesse sentido. Quem trata da coleta é o ICMBio. Sendo assim, a atividade do ICMBio de autorizar as coletas está contemplada no Protocolo de Nagoya? Seria necessária alguma norma brasileira para fazer essa ponte? O
Primeiro, obrigada, Manuela, pela pergunta. Um bom tempo que a gente não se fala, um abraço. Bem, então vamos lá, né? Porque, na realidade, são várias questões. Como eu coloquei lá atrás, a definição de patrimônio genético, ela ser focada em informação, que é algo imaterial, e muitos países tratarem recurso genético como sendo algo material, físico, traz realmente, digamos, consequências que vão ser práticas, principalmente na implementação da lei, e que isso vai ter que ser tratado, sim, em algum momento. Inclusive, tem alguns países que não consideram que o que é informação está dentro do protocolo de Nagoya, como, por exemplo, a União Europeia. Então, por isso que ela sempre vai ter uma interpretação muito, diríamos assim, bastante radical de dizer que recurso genético é o físico e pronto, acabou, e o uso subsequente não inclui nada que seja informação. Então, esse é um posicionamento que a gente também tem que levar em consideração. Eu estou citando a União Europeia, mas existem outros países e outras interpretações nesse sentido. A lei brasileira, para efetivamente colocar em prática a legislação de um país provedor que não tenha essa diferenciação, que tenha essa diferenciação clara, que efetivamente seja material, ela vai ter que fazer algumas adaptações, porque a 13.123 ela foi pensada, a lógica jurídica montada por trás dela é uma lógica de informação e não uma lógica de coleta. No Brasil, o ICMBio é responsável pelas coletas quando são unidades de conservação federal, né? Então, assim, você tem efetivamente um escopo que não incluiriam áreas privadas, outras áreas públicas e mais. Ele não tem necessidade de participar do processo, porque a gente está falando de recurso genético exótico. E o patrimônio genético e o protocolo de Nagoya, implementado pela 13.123, será estendido a espécies exóticas, mas não haverá a coleta aqui dentro. A menos que se considere que mesmo que um recurso que já está aqui há muitos anos, sei lá, por exemplo, um coco, se ele for ser coletado na unidade de conservação, eu vou ter que seguir a lei do país provedor, que seria um terceiro país que não é o Brasil, porque o coco não é nativo. Para isso, o MAPA publicou as listas de espécies exóticas que não estariam sujeitas ao CIGEM, né? Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área em algum momento já viu essas listas, que são as espécies introduzidas, que não precisam de cadastro. A contrário senso, aquelas são as espécies que estão em Nagoya. Agora, resta a gente saber, elas não precisam de cadastro no CIGEM, e o que a gente vai fazer agora? Vai ter algum passo administrativo ou não? Então, assim, a princípio, o ICMBio não precisa ser envolvido e existe, sim, um problema que vai ter que ser equacionado dessa questão das terminologias. Obrigada, prof. Vou passar para o seguinte questionamento, então. No caso do patrimônio genético depositado em coleções biológicas antes de 2014, o estrangeiro terá que cumprir a nossa lei. Como essa questão deverá ser tratada? Espera aí que misturou duas coisas. O estrangeiro, sempre que ele vier no Brasil, ele tem que cumprir a nossa lei. Não é por causa de Nagoya ou por qualquer outra. É uma questão de territorialidade e que aqui, efetivamente, diríamos, ele tem que seguir a norma brasileira e o Brasil tem a Lei 13.123. O que está em coleção no Brasil, a princípio, ele entra numa exceção que tem no finalzinho lá da Lei 13.123, que foram espécies introduzidas antes da vigência do Protocolo de Nagoya. Agora tem que lembrar, também a data não é 2014, porque 2014 foi a vigência internacional. A data de vigência para o Brasil. Então, essa data ainda, a princípio, nem existe ainda, porque nós ainda não finalizamos o processo de ratificação e não promulgamos. Então, o protocolo de Nagoya, embora algumas notícias tenham dado uma impressão que já era lei no Brasil, nós estamos num grupo de direito, a gente tem que ser preciosista nesse ponto. O protocolo de Nagoya ainda não é lei no Brasil, ele precisa ser promulgado. Então, assim, do que está em coleção, em tese, até 2020, alguma data aí que se promulgar, tudo segue a 13.123. Se for uma espécie nativa, faz cadastro. Se não for uma espécie nativa, não tem nenhum procedimento e não tem repartição de benefícios. Então, a regra é essa. Não sei se eu respondi a dúvida. Sim, respondeu, prof, muito bem. Então, é interessante essa questão que nós temos
a princípio, né, temos que ter o conhecimento legal, né, do processo legislativo também, e já as outras pessoas contribuem com essa parte das ciências naturais. Então, eu acho que, às vezes, falta a gente dialogar um pouco, né? Porque eu, estudando e pesquisando, eu vejo que eu preciso muito do conhecimento da parte das ciências naturais, que é o que me falta, que eu estou distante disso há muito tempo, né? Desde o ensino médio. Então, acho que o evento em si tem a proposta da gente debater mais, sabe? Entrar em contato para tentar resolver esses problemas, né, que foram demonstrados, enfim. Vou ver se tenho mais uma pergunta. Eu acho que a princípio ela já foi respondida. Seria, pela sua apresentação, fica a impressão de que será necessária uma lei específica para a aplicação do protocolo de Nagoya no Brasil. É isso mesmo? Foi o questionamento. Na minha opinião, existem muitos pontos jurídicos que não foram esclarecidos e inúmeros operacionais que não foram nem citados, que a simples citação da 13123 como um instrumento de implementação, ela pode dar uma pista e dar um caminho, mas do ponto de vista de você ter uma norma que discipline efetivamente a aplicação do protocolo de Nagoya e principalmente obrigue o nacional a cumprir determinados regramentos ou deixar de cumprir, deixar de usufruir, como, por exemplo, ser obrigado a repartir benefícios. Você tem que ter uma norma clara dizendo o que é a repartição de benefícios no caso de exóticas e em quais casos ela se aplica. Não dá para ser uma norma genérica. Tem que repartir benefícios. Isso no nosso direito não suporta esse tipo de norma genérica. A norma tem que ser específica, porque senão ela não é exequível, né? Você não tem como executá-la. Certo. Perusa, eu recebi um e-mail, um WhatsApp da Manuela agora, tá? Não sei que horas que ela mandou. É o seguinte, eu vou fazer a leitura. Eu acho que ela mandou depois das perguntas aqui, né? Ela usou a sigla PN, então o PN não é retroativo, mas considerando que na lei o acesso não significa coleta, o pesquisador que for utilizador do PG, que é o Patrimônio Genético Brasileiro, depositado em coleções, inclusive antes de 2014, terá que cumprir a lei. O que é rejeitado por estrangeiros com base no fato do... O que é o PN? Agora fiquei Protocolo de Nagoya. Não, o protocolo de Nagoya. Eu repito aqui, de tudo de novo. Mil desculpas para todos aqui. Tá? O protocolo de Nagoya é retroativo, mas considerando que na lei o acesso não significa coleta, o pesquisador que for utilizar o Patrimônio Genético Brasileiro, depositado em coleções, inclusive antes de 2014, terá de cumprir a lei. O que é rejeitado por estrangeiros com base no fato do protocolo de Nagoya não ser retroativo e entenderem que o acesso é coleta. No caso do patrimônio genético depositado em coleções biológicas antes de 2014, o estrangeiro terá que cumprir a nossa lei. Como esta questão deverá ser tratada? Tá. Vamos lá. A 13123 tem um parágrafo único que diz que a repartição de benefícios para atividades agrícolas, né, não vai se aplicar a repartição de benefícios prevista no protocolo de Nagoya para atividades agrícolas para material reprodutivo. Tá? Essa é a exceção que a 13123 fez claramente em relação ao protocolo de Nagoya. Ela cita textualmente o protocolo de Nagoya. Como a Manuela está perguntando, eu não vou dar a resposta para atividades agrícolas, eu vou dar para outras atividades, porque a Manuela trabalha na área de saúde, né? Então, eu tenho uma resposta para atividade agrícola e para outras atividades. Como é que funciona para outras atividades? O Brasil foi e ratificou o protocolo de Nagoya, certo? O protocolo de Nagoya vira lei para o Brasil a partir de 2020. Vamos supor que a gente finalize esse processo de ratificação e de
de promulgação daqui para o final do ano, então ele vira lei para o Brasil a partir de 2020. Então, a nossa data é 2020, a nossa data não é 2014, primeira coisa. Então, eu tenho uma coleção no Brasil, tá? Eu não vejo um instrumento jurídico para um pesquisador desse material que já entrou no Brasil dizer que não vai cumprir a lei, por exemplo, da China, se a lei da China diz que tem que pedir uma autorização para o governo central ou para a província X ou Y. Nós não temos nenhuma medida, porque o Brasil assinou um documento que diz que ele vai assegurar a repartição de benefícios aos países estrangeiros, né, aos outros países. A partir do momento que eu vou assegurar, e eu vou assegurar que houve termos mutuamente acordados e que teve consentimento prévio informado, eu tenho que dizer como assegurar. O mecanismo que a gente tem hoje é monitoramento. O meu monitoramento vai dizer, olha, isso aqui é uma espécie estrangeira. Tá, então por que você não aplicou o protocolo de Nagoya para a espécie estrangeira quando você fez pesquisa e desenvolvimento? Se eu considerar a definição da 13123, porque acesso lá é pesquisa e desenvolvimento. Agora, não está claro se eu vou considerar a definição da 13123 ou se eu vou considerar a definição da China, por exemplo. Estou colocando a China aqui como um exemplo, mas pode ser qualquer outro país. A União Europeia já regulamentou e falou, olha, para eu cumprir o protocolo de Nagoya, eu cumpro assim. Existem coleções certificadas, essas coleções vão me dar o certificado de cumprimento. O certificado de cumprimento vem da coleção certificada. E o material que entrou na União Europeia, em território de União Europeia, antes de 2014, porque para a União Europeia a data é 2014, porque ela ratificou lá atrás, não está dentro do protocolo de Nagoya. Nós não fizemos isso. A gente tentou dizer isso, mas juridicamente a gente não fez isso. Então, assim, quando muito você pode falar que foi a intenção do legislador, mas eu acho um argumento fraco dizer que a intenção do legislador era dizer que as coleções que estão formadas com material antes de 2014, até porque você não tem como certificar. Aí eu vou falar que o que está numa unidade de conservação, que foi um escape, um coco lá, eu vou falar que é ou não é passível de entrar no protocolo de Nagoya, eu não tenho certificação. Uma coleção, a princípio, eu teria certificação. Então, a União Europeia não disse todo o material que está dentro do território europeu. Não falou o que está na plantação, não, é o que está nas coleções. Então, assim, eu acho que a intenção do Brasil foi um pouco fazer isso, mas dizer que tudo que estava aqui. Mas é complicado você dizer qual material estava e qual material não estava. Pode até ser uma solução jurídica, mas na prática eu acho a implementação bem complicada. Do que eu leio do protocolo hoje, eu não vejo isso. Agora ela perguntou outra coisa, né? A União Europeia vai ser obrigada, usando o material brasileiro, lá, seringueira, está lá num banco da França. A França será obrigada a seguir a regra do Brasil para pesquisar essa seringueira? Não. A União Europeia já disse que não. Ela cumpre da seguinte forma, dizendo que o que entrou antes de 2014 já está certificado lá. Vai depender da regra de cumprimento do país. O problema é esse, o provedor, ele é responsável por fazer a regra de acesso. Quem faz a regra de cumprimento é o próprio país, e cada país vai fazer uma regra de cumprimento diferente, porque o protocolo de Nagoya admite isso, ele é amplo. Então, não sei se eu consegui responder ao Manuel. Acho que deu para entender um pouco isso. Creio que sim, prof, mas o que parece, eu acho que a gente vai ter que ter a segunda edição do evento para a gente continuar debatendo, né, e responder todas essas questões, porque quanto mais a gente pesquisa, em vez de esclarecer, eu acho que surgem mais questões, né, nesse ponto. Então, devido ao avançado da hora e que teremos um próximo painel em seguida, eu gostaria de finalizar o evento, né, agradecer imensamente a participação, a disponibilidade e que a gente, no próximo evento, possa estar junto, né, todos, tanto o público quanto os palestrantes, e agradeço também a presença de todo o público, dos professores, e passo a palavra ao professor Dr. Leonardo de Camargo Subtil para fazer uma saudação final. Então, obrigado, Jerusa.
Eu gostaria, então, de fazer um agradecimento final aqui à doutora Simone pela palestra, por esse diálogo conosco, realmente muito importante, uma fala muito técnica, né, que o evento merece. Então, fiquei aqui muito contente de mediar esse painel. Agradecer também ao Ayrton, nosso colega aqui da universidade, o professor Clóvis pela organização também, e a toda a equipe aqui do nosso grupo Direito Ambiental Crítico, que possibilita todo esse debate e a brilhante fala da doutora Simone. Então, queria lhe agradecer e espero contar contigo nos próximos eventos também. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu acho que foi ótimo, espero ter podido contribuir um pouco. Eu também tenho muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, e acho que é importante essa troca, essa discussão, e algo que você disse, Jerusa, é fundamental. Realmente, a área de direito ambiental, eu acho que nós, advogados, nós temos que ter a humildade de entender que o tema é transversal e que a gente precisa muito do conhecimento técnico. Se a gente começar a legislar ou tentar interpretar as leis de uma forma só jurídica, não vai ser bom para o nosso país. É importante que tenha realmente essa troca. E agradeço e foi ótimo, vocês estão de parabéns. Obrigada, prof. Vou fazer até algumas palmas virtuais do evento. Finalizando, então, eu lembro a todos que o próximo painel iniciará às 19h40 nesse mesmo canal e conto com a presença de todos. Até mais. Obrigada.